Então, vamos começar nossa correção. A gente tem que lembrar que 10 elevado ao cubo é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, eu multiplico 10 3 vezes e isso resulta em 1000, já é a nossa resposta, acabou. 10 elevado a 4 é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, eu multiplico 10 4 vezes, o que resulta em 10.000, 4 zeros, né? Esses outros aqui, para adiantar, eu até já coloquei, ó. 10 elevado a 5 é 10 vezes 10 vezes 10, 5 vezes, que vai resultar em, olha lá, 100.000. 5 zeros após o 1. 10 elevado a 6 é 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes, que vai resultar em 1 milhão, né? 6 zeros depois do 1. E 10 elevado a 7, eu vou multiplicar 10 vezes 10 vezes 10, 7 vezes, que vai resultar em 10 milhões, ou seja, 7 zeros depois do 1, ok? Agora, nesse caso aqui, a gente tem que lembrar que quando o expoente é negativo, a gente inverte a base. Lembrando que embaixo do 10 é como se tivesse um umzinho invisível. Inverter a base é o quê? O de baixo vai para cima e o de cima vai para baixo. E aí o expoente fica positivo. Então, inverte a base e o expoente fica positivo. Agora é só a gente elevar a potência. Ó. 1 vezes 1 vezes 1, 3 vezes. E 10 vezes 10 vezes 10, 3 vezes. Isso aqui vai resultar em 1 mesmo, aqui vai resultar em 1000, e agora só a gente efetuar essa divisão, que dá 0,001, ou seja, 3 casas depois da vírgula. Esse aqui, elevado a menos 4, mesma coisa. Lembrar de inverter a base, então é 1 sobre 10, elevado a 4. Que fica positivo agora. Só multiplicarmos, então, ó, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 4 vezes, e aqui embaixo a gente vai multiplicar o 10 4 vezes, ó. Agora, só a gente efetuar essa multiplicação, aqui vai dar 10.000, a gente já fez até no exercício passado. E agora, só a gente dividir, ó, 0,0001, 4 casas depois da vírgula. Para facilitar esses aqui eu já fiz, ó. Já inverti a base, o expoente ficou positivo. Multipliquei o 1 5 vezes, multipliquei o 10 5 vezes. Deu essa divisão aqui, que resulta em 0,00001, ou seja, 5 casas depois da vírgula. E aqui é a mesma coisa, ó. Já inverti a base, o expoente ficou positivo, multipliquei o 1 6 vezes, multipliquei o 10 6 vezes e deu isso aqui, ó, 1 dividido por 1 milhão, que é 0,00001, 2, 3, 4, 5, 6 casas depois da vírgula, ok? O 2, gente, vou usar a mesma folha para ficar mais claro. O que a gente conseguiu perceber, ó? Quando o expoente é positivo, ó, aqui o elevadinho aqui em cima é positivo. O número que deu aqui em cima é a quantidade de zeros depois do 1. Ó. Aqui no elevado a 3, deu 3 zeros. Elevado a 4, 4 zeros. Elevado a 5, 5 zeros, ok? Então, o que isso nos ajuda? Se eu tivesse um 10 elevado a 9, eu não precisava fazer todo esse processo aqui. Eu saberia que seria o 1 seguido de 9 zeros. Ficaria bem mais fácil, ok? E quando o expoente é negativo, como nesses casos aqui, a gente percebeu, ó, se é elevado a menos 3, tenho 3 casas depois da vírgula. A menos 4, 4 casas depois da vírgula. Então, quando ele é negativo, o número aqui me dá quantas casas eu vou ter depois da vírgula. Prestem atenção que não é a quantidade de zeros quando é negativo. Quando é negativo é o número de casas depois da vírgula. Então, aqui eu saberia que ia ser 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá. 9 casas depois da vírgula, ok? Nesse exercício 3, pedia para que a gente transformasse, né, esses números dados aqui em potência de base 10.
Então, vamos fazer como os exemplos foram nos ensinando. Aqui, a gente sabe que esse número aqui, ó, 800 mil, é a mesma coisa que 8 vezes a mesma quantidade de zero, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A gente sabe que se multiplicássemos isso daqui, daria esse número. A gente não sabe? Agora, o que a gente pode fazer? Transformar esse número aqui em potência de base 10. E aí, a gente sabe pelo exercício passado que se eu transformar esse número aqui numa base 10, ele é 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Tem 5 zeros depois do 1, ok? Agora vamos para esse número aqui. A gente sabe que a gente chegaria nele se a gente multiplicasse 9 por... Vamos ver quantos zeros tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se a gente multiplicasse 9 por esse número aqui, ó, né, com 7 zeros, a gente chegaria nesse mesmo número aqui. Mas a gente também sabe que a gente pode transformar esse número aqui em uma potência de base 10. Opa, aqui eu errei, ó. 9 vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elevado a 7. A gente sabe o quê? Que esse número aqui é a mesma coisa que esse, porque é o 1 seguido de 7 zeros, pelo exercício passado. Agora, seguindo, a gente sabe que a gente pode escrever esse número como 2 vezes 0,01. Dá no mesmo escrever isso ou essa multiplicação, tem o mesmo valor. Mas pelo exercício passado, a gente sabe que dá para escrever esse número aqui em potência de base 10. Se ele tem duas casas depois da vírgula, aqui é elevado a menos 2. Então, tá escrito. Aqui, ó, nesse último, a mesma coisa. A gente sabe que a gente pode escrever ele como 4 vezes 0,0001. Ok. Mas a gente também sabe que a gente pode escrever esse número aqui em potência de base 10. Como a gente tem 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula, então seria elevado a menos 4. Agora eu vou responder algumas questões do PET com vocês. Gente, a número 1, A e B, era pessoal, né? Era uma análise da charge. Mas eu acho que o mais importante, né, dessas perguntas era para que vocês sempre analisem as informações que chegam da internet, né? Para que vocês não acreditem em tudo cegamente sem antes pesquisar. Isso que é o importante, mas a resposta é pessoal. Eu tô lendo aqui as que vocês me enviaram, tá? Tá até então tudo ok. Agora a 2 perguntou o que era nanômetro. O nanômetro, ele é a nona parte do metro. Isso é uma coisa que você poderia tirar na internet, no Google, ou na própria atividade complementar que eu mandei para vocês. Nano era 10 elevado a menos 9, lembra? Vocês poderiam colocar isso também. 10 elevado a menos 9 do metro. Porque se fosse do litro, ia ser nanolitro. Como é nanômetro, né? Nanômetro, se a gente for prestar atenção nessa palavra, vocês poderiam também muito bem colocar essa resposta aqui também que estava válida, essa ou essa, desde que tenha alguma relação com 9, com 10 elevado a menos 9, com a nona parte do metro, ok? E o B perguntou, quando você lê a palavra nanômetro, que ideia que te dá? É pessoal, né? Cada um tem uma ideia. Mas a mim, nanômetro, me dá uma ideia de 9 mesmo. Não sei vocês, mas tem várias outras ideias. Para mim, me dá uma ideia de algo relacionado a 9. A última pedia para que a gente transformasse o tamanho do coronavírus em potência de base 10, como aquele exercício que eu passei, né, nos meus exercícios complementares. Aqui, então, 400 pode ser a mesma coisa que 4 vezes 100. Vocês concordam? Mais 100, a gente sabe escrever ele em potência de base 10. Como tem 2 zeros aqui, é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado. Então, 400 é a mesma coisa que 4 vezes 10 ao quadrado, nanômetros, tá? E 500 é a mesma coisa, ó.
500 é a mesma coisa que 5 vezes 100, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 ao quadrado, nanômetros, tá? Gente, quem colocou a resposta até aqui tá ótimo, tá? Porque não especificou se precisava ser em metros, tá? Lá não tá especificando se precisava ser em metros. Quem fez até aqui tá ok. Mas eu percebi que teve muita gente que transformou para metro. Então, eu também vou fazer essa resposta. Caso a gente quisesse transformar para metro, né? 4 vezes 10 ao quadrado nanômetros, a gente já viu na atividade anterior que nanômetro é a mesma coisa que 10 elevado a 9. E aí, lembra daquela propriedade? Quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, isso aqui vai dar 4 vezes 10 elevado a menos 7 metros. A gente não pode esquecer que isso aqui é para quem transformou para metros. E 500, né, que virou 5 vezes 10 elevado ao quadrado. Se eu quisesse transformar para metros, só multiplicar por 10 a 9. A gente lembrar daquela propriedade. Multiplicação de potência de mesma base. Conservo a base e somo os expoentes. Isso aqui vai dar 5 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Também estava certo, tá? Qualquer uma dessas respostas.